Hoje é dia 21 de julho e a gente vai para a nossa quarta aula da oficina de marketing e vendas para terapeutas. Qual que é o nosso objetivo aqui, galera? O nosso objetivo aqui é destravar as suas vendas e ensinar você a lotar sua agenda, tá? Já falei isso nos outros dias, vou cansar de falar isso porque essa é a minha intenção com você. Já teve alunos que fizeram vendas aqui durante essa semana com essas aulas, tá? E essa é a minha ideia. É movimentar vocês porque uma coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias, e quem já fez uma mentoria ouviu muito isso. Provavelmente você já sabe o que eu vou falar. Tem um monte de gente lá fora que está sofrendo hoje só porque não te conhece. Talvez você não tenha ouvido isso ainda. Anota no seu caderno. Tem gente lá fora hoje que está sofrendo só porque não te conhece. Anota isso. Ou melhor, agora são 21 horas e 15 minutos. Tem gente que não vai dormir essa noite de ansiedade, de raiva, sei lá do que, problema de relacionamento. Essa pessoa não está conseguindo dormir porque ela não te conhece. Porque se ela conhecesse você, você ia vender um processo terapêutico para essa pessoa, ou uma sessão, ou um programa seu, e você ia ajudar essa pessoa a lidar com essa dor. Ô, Charles, boa noite, parça. Saudade, cara. Então, toda vez que eu quero que vocês guardem aí, gente, toda vez que vocês lembrar terapia, cliente de terapia, lembra disso, da minha voz falando na sua cabeça. Tem gente sofrendo só porque não te conhece, tá? Tem gente sofrendo porque não te conhece. E essa é a tua função, é ajudar essas pessoas, é gerar uma certa movimentação, é se movimentar em direção a essas pessoas, se tornar um terapeuta cada vez mais disponível para poder ajudar essas pessoas, certo? Vocês também compartilham dessa visão que eu tenho? Sim, então não estou alucinando não, né? Show de bola. Vamos lá. Para quem não estava em todas as aulas, vou gastar uns 5 minutos aqui e vou dar uma recapitulada nessas aulas, tá? Para vocês não ficar perdidos dentro do que eu vou passar hoje, tá bom? É o seguinte, na primeira aula, a gente falou sobre as cadeiras do terapeuta, que é um sistema de organização onde esse terapeuta ele tem que se organizar com tempo, estratégias e estudo para poder tirar um tempo da vida dele para sentar em cada uma dessas cadeiras. Essas cadeiras são operação, ou seja, a capacidade que o terapeuta tem de entregar uma determinada sessão. Então, tudo que o terapeuta faz, pensando em melhorar a sua sessão, em melhorar a sua técnica, atender, tem a ver com a cadeira da operação. Show? Cadeira da gestão. É tudo o que faz a organização desse trabalho, tá? Eu não vou pedir muito para vocês. Quem aí já fez pelo menos uma planilha, não tinha uma planilha e fez essa planilha de atendimento? Essa gestão mínima tem a ver com você fazer uma planilha de seus atendimentos, o quanto que você cobrou por aquele atendimento, como que a pessoa pagou, como que ela vai pagar, e criar um relatório desse atendimento, tá? Gente, isso é o mínimo. É o mínimo, assim, ó. E a galera que já fez a mentoria sabe tanto que eu sou chato com isso. Isso é o mínimo, assim, ó. Sabe, assim, o olhinho da formiga de, dessa área. Então, sentar na cadeira da gestão é você fazer todos os controles financeiros relacionados ao seu trabalho, não só financeiro, mas em relação a novos investimentos, em relação a tempo. Isso tem a ver com a cadeira da gestão. Show de bola? Terceira cadeira, cadeira do marketing. Quando você está sentado nessa cadeira, a tua preocupação não é vender, a tua preocupação é fazer as pessoas conhecer você, levar o seu trabalho para o máximo de pessoas possíveis, tá? Esse aí vai ser a cadeira do marketing, tá? É como se você ligasse esse arquétipo em você, o arquétipo do marqueteiro, tá? E depois a gente tem a cadeira da venda. O que é a cadeira da venda? A cadeira da venda é aquele momento em que você não espera o cliente chegar até você. Você faz movimentos para ir até ele, tá? Não quer dizer ir lá e pegar ele no colo, resolver o problema dele caso ele não queira. Não tem a ver com isso. É você mandar uma mensagem para a pessoa, é você entrar em contato com a pessoa, é você ofertar, você oferecer o seu trabalho a outras pessoas, certo? Essa é
a função da cadeira da venda do terapeuta. Show? Então, a gente gastou aí quase 2 horas, né, na segunda-feira falando sobre essas cadeiras. Depois você vai poder assistir a aula amanhã lá e pegar detalhes sobre isso. Eu só estou recapitulando elas para que você não fique perdido na aula de hoje, tá? E uma das ferramentas muito fortes, gente, para aprendizagem é repetição, tá? Não sinta isso como chato, tá? Quanto mais a gente repete, melhor esse conhecimento vai entrar na sua cabeça, tá? Eu quero que o meu conhecimento aqui virou uma maldição na sua cabeça. Que você sonhe com isso, você acorda pensando nisso, você vai trabalhar pensando nessas coisas para você desenvolver, para você ter resultado, tá bom? Tá? Não é para você surtar, não é para você ter ansiedade com o que eu estou ensinando, não. Eu quero que você tenha resultado, tá? Eu quero que você vai vender, eu quero que você vai ajudar a gente, certo? Segunda aula, a aula que a gente fez aí na terça-feira, a gente trabalhou sobre conteúdo de empatia. A gente fez uma pequena análise, né? Instalamos um filtro aí em você, vamos dizer assim. Se o seu conteúdo fala de você, se ele fala do método, ou se esse conteúdo fala sobre o cliente. Qual que é o melhor conteúdo? Gente, coloca no chat para mim. É o conteúdo que fala de mim? É o conteúdo que fala do meu método? Ou o conteúdo que fala do cliente? Qual que é o melhor conteúdo? Coloca no chat para mim. Conteúdo que fala do cliente. Show de bola. Então, todo o seu conteúdo tem que ser voltado para isso, caso você queira fazer conteúdo, tá? Ainda na segunda aula, a gente trabalhou sobre nicho, né? Eu expliquei para vocês que vocês não precisam ter nicho, que vocês não escolhem um nicho, é o nicho que escolhe vocês. Ensinei a estratégia de vocês criar ou chegar no nicho de vocês com o tempo, né? Como que vocês vão fazer isso? Sentando na cadeira da gestão, criando os relatórios. Quando você chegar em 100, 200 relatórios, você vai analisar esses relatórios e vai ver o que que as pessoas procuram em mim. Algumas vão procurar treta de abuso, umas vão procurar sobre ansiedade, umas vão procurar sobre relacionamento, outras vão procurar sobre trabalho, outras vão procurar sobre desenvolvimento e assim por diante. Uns vão procurar sobre autoestima. Você vai pegar esse compilado de relatórios, você vai analisar eles, você vai ver que a média é 70% a 80% desses relatórios, eles vão convergir em apenas uma dor. Aí o que acontece? Você não precisa escolher, você só precisa ligar a sua cabeça e falar assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Como é que o negócio podia estar debaixo do meu nariz, eu não sabia, tá? Só que aí você tem evidências de que esse nicho faz sentido para você. Por quê? Porque aí você já atendeu 100, 200 pessoas e você tem autoridade e... Qual que é a outra palavra, galera? Agora vocês me ajudam aí. A gente vai fazer igual lá na escolinha da terceira série. Agora você já tem autoridade e... Qual que é a outra palavra? Quando a gente precisa... A gente vai entrar dentro do nicho. Autoridade, conteúdo, tem mais uma. Vou ajudar vocês. Experiência, tá? Legal, o que vocês colocaram aqui faz sentido, ó. Paixão, conteúdo. Gente, imagina depois que você tem 100 relatórios de atendimento seu. Você consegue analisar a dor, você consegue analisar as falas. Imagina a quantidade de conteúdo que não sai de cada relatório. Olha que da hora. Entende? Então, o que que vai vir? Você tem autoridade e experiência para só pegar aquele nicho e seguir com ele, tá? A gente falou sobre a garantia dentro das terapias, tá? Esse é o momento que vocês olharam para mim e falaram, esse cara é um charlatão, esse cara deve ser um maluco, falar que tem garantia nas terapias. Tem garantia, gente, tudo tem pode ter uma garantia. Qual que é a garantia da terapia? Não é garantia de resultado, é uma garantia do seu comprometimento, é uma garantia se a pessoa vai gostar de você, se ela vai gostar do método, se ela vai gostar do processo. Isso você pode garantir, tá? Resultado, Leomar, pode garantir também? Não. Você tem que ser muito doido ou doida para garantir resultado nas terapias. Show? Isso ajuda muito, 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 tá? A Lúcia falou uma coisa aqui, ó, tem gente que escreve até livro. Depois que você tiver 100 relatórios, você não precisa escrever o livro, você só precisa editar. Você vai pegar um relatório aqui e vai passar para cá, pega aqui, passa para cá, e o teu livro já está quase pronto, tá? Mas você não fica assustado com esse negócio de escrever livro, não, gente? Que dentro da minha mentoria teve gente que já escreveu e-book em 12 horas.
escreveu e lançou o e-book em 12 horas. Livro ainda não tive essa experiência, mas espero que tenha, tá? Inclusive, eu já puxo a orelha aqui da Raquel, da Terezinha e da Juliana, se vocês não escreverem e-book e nem livro ainda, tá bom? Já fica com esse puxão de orelha de presente, tá? Porque você já sabe como fazer isso do jeito mais fácil possível. Show de bola? Então, foi isso aí que a gente falou na aula 2. E a gente falou sobre mentalidade de compra e venda. Qual que é a frase que norteou a nossa mentalidade de compra e venda? A forma com que você compra determina como você se vende. Tá? É um filtro. Instale-se em você. Se você começa a perceber que as pessoas estão começando a pedir muito de graça para você, que as pessoas estão chorando demais com você, que as pessoas não estão tendo resultado, e assim por diante, você começa a filtrar. Peraí, o que está acontecendo de errado comigo que eu tenho feito assim, vibrado nessa frequência para tudo acontecer dessa forma comigo, tá? Então, vocês precisam ficar bem atento com isso. Show de bola? Ontem, na aula de ontem, gente, eu nem sei se eu consigo fazer um resumo da aula de ontem, né? Deixa eu tomar uma água aqui, me refrescar minha cabeça. Eu planejei ensinar ontem umas 3 estratégias para vocês. Saiu umas 6 ou 7 estratégias ontem, tá? Primeira estratégia, estratégia de você aparecer, de você sair debaixo da cama, parar de brincar de pique-esconde com o cliente e sair para a vida. Fazer workshop, palestra, churrasquinho, aonde você tiver que ir. Para os outros saber que você é terapeuta, você tem que ir, tá? Os outros têm que saber, tá? E estratégia de parcerias. A gente montou uma estratégia de você falar com 10 pessoas para montar uma parceria com essas pessoas, tá? Essa lista de pessoas não é uma lista para você vender para elas. É uma lista para você colar nessa pessoa, ela indicar você e você ou você indicar ela ou você ajudar ela de alguma forma, tá? Tem que ter esse sistema de contribuição, tá bom? Show de bola? E depois a gente falou também da estratégia de aula, workshop ou palestra. Como que pode ser feito essa estratégia de aula, workshop ou palestra? Você pode fazer formato gratuito, você chama a galera para uma aula e você vai lá e fala dessas aulas, tá? Tem a estratégia do valor simbólico, você monta uma aula, um workshop, uma palestra e cobra um valor simbólico, por isso que quando a gente fala simbólico é até R$100, tá? E qual que é a outra? Social. Quando você engaja com algum projeto social da sua cidade e você vai lá, entrega o seu serviço, deixa eles cobrar o valor que eles quiserem e eles vendem e propagam você no ambiente, na cidade aí, no formato deles, tá? Então, você tem 3 formas de vocês fazer isso. Quem aí já marcou alguma coisa? Agora já não é só nas meninas que fez a minha mentoria. Agora já posso dar puxão de orelha em todo mundo que estava na aula ontem, tá? Vocês têm estratégia para vocês poderem fazer isso já. Tem uma coisa que acontece, galera, que é muito legal, eu prezo muito. O que acontece? Quando você não sabe o que fazer, você começa a gerar uma ansiedade gigantesca dentro de você. Por quê? Deu domingo à noite, quem aqui já ouviu falar da síndrome do Fantástico? Síndrome do domingo à noite. Começou a tocar a musiquinha do Fantástico, dá aquela ansiedade, caramba, será que eu vou ter que ir trabalhar naquele serviço chato que eu tenho que trabalhar amanhã? Não sei o que fazer amanhã, não sei se eu vou ter cliente ou não. Aí o que a galera faz? Geralmente tem 2 caminhos quando a pessoa não sabe o que fazer. Ou ela vai fazer conteúdo ou ela vai estudar. Só que fazer conteúdo e estudar não são ações para trazer clientes, tá? Estudar tem a ver com operação, né? E fazer conteúdo tem a ver com marketing, mas não tem a ver com venda, tá? E tudo bem. Só que, a partir da aula de ontem, você não sabe tudo o que fazer, todas as estratégias, tudo que eu talvez conseguiria ensinar para vocês, porque a gente tem pouco tempo. Só que vocês já têm alguma coisa aí para vocês fazer, tá? Um passarinho verde costuma falar no meu ouvido o seguinte: muita gente ainda não vai aplicar mesmo assim, tá? E
Não sei se felizmente ou infelizmente, eu sei os motivos pelos quais os terapeutas não aplicam e eu vou contar alguns motivos para vocês hoje, tá? Papel, caneta, tá ok aí? Segunda tava com a síndrome da segunda-feira. É, tem vários fatores, gente, que vão, mesmo vocês sabendo o que fazer. Coloca no chat para mim agora, ó. Para quem assistiu a aula de ontem. Quem não assistiu, obviamente, vai assistir depois. Mas coloca assim, ó, eu sei o que fazer. Para mim saber se você realmente sabe o que fazer, tá? Coloca aí, só para mim entender. Depois da aula de ontem, que a gente colocou um monte de ideia, fluiu muita coisa bacana, né? Na aula de ontem, coloca para mim. Você sabe o que fazer? Se você já sabe o que fazer, você vai colocar aqui, ó, eu sei o que fazer. Não quer dizer que você vai fazer. Eu só quero saber se você sabe o que fazer. Se você entendeu aquela aula que eu dei ontem, tá? Ó, eu sei o que fazer, mas ainda não tenho coragem. A gente entendeu bem o negócio. Eu sei o que fazer, sei o que fazer, sei o que fazer. Show de bola. Então, se você já sabe o que fazer, esse é um ponto. Existe uma caverna de Platão, vamos dizer assim, ao qual você não sabe o que fazer. Você está naquela escuridão geral ali, está todo mundo fazendo coisa, fazendo coisa, fazendo coisa, e viver de terapia é um monstro para você, tá? A Michelle colocou um negócio show de bola, ó. Eu sei o que fazer, só não sei como fazer isso ainda, tá? E, legal, entendeu? Então tem passos, tá? Uma coisa é o que fazer, outra coisa é como fazer, e a outra coisa é igual a Lúcia falou, ainda não tem coragem de fazer. Outro ponto é, será que eu vou fazer? E esse será que eu vou fazer? Não tenho coragem de fazer? Ele tem a ver com algumas coisas que eu vou simplificar para vocês e eu vou chamar isso de sabotador de terapeuta. Anota aí, sabotador de terapeuta. Eu já agendei com uma instituição para fazer uma aula, palestra, workshop para uma causa. Nossa, que massa! Uma causa social. Show de bola, Raquel, parabéns. É isso aí. Eu e o Charles. Show de bola. Oh, eu queria estar aí para assistir esse negócio. De verdade, queria estar aí. Vocês são fera demais. Muito, muito bacana. Show. Temos a teoria, a questão é parar de procrastinar e colocar em prática. Legal. Procrastinação talvez pode ser um dos sabotadores também, né? Legal, vamos lá. Primeiro sabotador. Anota aí. Vergonha de vender. Mano, mas será que essa altura do campeonato a gente ainda tem vergonha de vender? É bem provável, tá? É bem provável que você tenha vergonha de vender. Às vezes você não tem vergonha de fazer conteúdo, você não tem vergonha de falar dos seus professores, da sua professora, falar do método, falar que você é terapeuta, mas de vender, você tem vergonha. Gente, eu não sei se é só no Brasil. Que bom que a Michelle e a Terezinha tá aqui, são de outros países, vocês me falam se por aí é assim também. O que que acontece? Você está numa roda de amigos, num churrasco, e você era aquela pessoa que ganhava R$ 2.000 por mês. Aí você conseguiu comprar um carro diferente, você conseguiu fazer um curso diferente, você conseguiu fazer coisas que você tinha vontade de fazer. As pessoas olham para você do mesmo jeito que elas olhavam quando você ganhava R$ 1.000 por mês? Elas não olham igual mais. E tem muita gente que ainda tem uma teoria mental que é o seguinte: ah, só ganha dinheiro quando está aproveitando os outros, só ganha dinheiro porque tá subindo nas costas dos outros e tudo mais, sabe? Tem todas essas coisas, gente. Ah, gente rico é gente que pisou nos outros para poder ganhar dinheiro. Ah, quando você está negociando é porque você está tentando passar a perna em alguém. Gente, tem todas essas coisas e essa parada, infelizmente, tá no inconsciente de muita gente, tá? Ó, fulana tá rica, ficou metida, tá estudando e pensa que virou gente. Gente, vamos dizer assim, ó, digamos, vamos falar assim, a síndrome da inutilidade. Quanto mais inútil você é, maior é o bando que você tem.
Quanto mais inútil você for, mais gente vai querer ficar perto de você. Agora, quanto mais inteligente, quanto mais útil, mais pessoas relevantes vão ficar perto de você e mais as pessoas vão querer te ouvir e precisar de você, tá? Então, é aquele cara assim que, não, ele sempre foi muito pobrezinho, coitado, isso e isso, tá todo mundo lá ajudando ele, fazendo alguma coisa por ele. Esse cara conseguiu se desenvolver com as próprias pernas, ele já ficou ruim, ele ficou chato, ele ficou metido, arrogante. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso influencia diretamente no meio de vender. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você, eu, todos nós, a gente não quer ser aquilo que a gente critica. Guardem isso. Você nunca vai querer ser aquilo que você critica. Então, toma muito cuidado com isso. Quando você vê uma pessoa vendendo, você fala assim, mas ele só quer vender, ele só quer isso, ela só está fazendo isso porque está pensando em dinheiro. Você vai ter uma dificuldade gigante em fazer uma oferta com essa pessoa se você tem esse tipo de pensamento, tá? Tá bom? Olha o que a Michelle colocou, olha que bacana, ó. Realmente, todo mundo sumiu quando eu voltei a estudar. Ninguém liga nem para falar um oi. Por quê? Eles olham para você e falam assim, você tá estouradinho agora, né? O que aconteceu aí, Júlio? Você vai ter que sair e entrar aí novamente. Você não tá ouvindo? Deu de errado aí. Tá fazendo sentido, galera? Então isso, gente, vira um sabotador mental, tá? Então, assim, quando você vê uma pessoa vendendo, quando você vê uma pessoa desenvolvendo, sendo bem-sucedida no trabalho que for, agradeça por ela, tá? Troca essa mentalidade total. Troca isso. Por quê? Porque senão isso vai virar um sabotador. Senão, quando for sua vez de vender, você não vai querer vender. Você vai fazer de tudo para não falar o preço. Gente, o terapeuta já mandou mensagem para mim falando assim, Léo, eu quase tive um ataque aqui. Comecei a babar quando eu fui falar o preço. Comecei a tremer quando eu fui falar o preço. Entende? Por quê? Gente, isso é muito impregnado. Em todo, quando a gente vai entrar num processo de negociação, né? O que é um processo de negociação? Às vezes um quer vender e o outro quer comprar. Tem uma mentalidade assim, um vai ganhar e o outro vai perder, sim ou não? E o que é uma negociação bem-sucedida? Os dois ganham. Isso é uma negociação bem-sucedida, tá? Então, guardem isso com vocês. Quando for sua vez de vender, a sua vez de gerar um processo de negociação, você vai falar o seguinte: comigo, os dois ganham, tá? No meu processo, é troca. Os dois ganham. Entende? Fez sentido, galera? Então, esse é um sabotador, vergonha de vender. Analise isso com você. Tipo, responde uma pergunta assim, bem simples para você aí. Não precisa colocar isso no chat, não precisa se expor. Seguinte, de 0 a 10, o quanto você tem vergonha de vender? Responde para você. Coloca esse número aí no seu caderno, só para você ter uma consciência disso. Esquece terapia. Qualquer coisa, de 0 a 10, o quanto você tem vergonha de vender? Eu vi um vídeo esses dias de um cara multimilionário no Brasil. E assim que a pandemia deu uma regredida na cidade dele, ele, gente, o próprio empresário, ele contratou um menino para entregar panfleto na cidade. E foi ele, o dono da empresa, e o menino entregar panfleto. E o gerente ligou para ele e falou assim, cara, você está se expondo desse jeito, isso aí é ruim para sua segurança, isso é um problema para você, os outros vão achar que a gente está falindo, isso, e não sei o quê. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu só consegui ficar milionário fazendo isso, então eu tenho que continuar. Agora, olha, olha que legal, assim, a destreza desse camarada e a, vamos dizer assim, a audácia dele de conseguir se vender dessa forma. Olha o jeito que o cara é sem vergonha, entendeu? Para vender, no bom sentido, né? Gostei dessa. Põe no chat assim, eu serei sem vergonha para vender.
Põe aí no chat, vai. Eu serei sem vergonha para vender. Show de bola. Galera, tudo sem vergonha para vender. Legal. Isso aí. Gente, segundo sabotador é medo de crítica. Quem tem medo de ser criticado? Quem tem medo de ser chamado de charlatão? Quem tem medo de ser chamado de mentiroso? Quem tem medo de receber aquela crítica assim, ah, esse modelo de terapia não funciona, ah, porque isso não é científico, porque isso não sei o quê, porque tá, e todos esses blá, blá, blá. Quem tem medo desse tipo de coisa? Aí que falou assim, ó, na multinacional que ela trabalhava, às vezes o CEO, que é o diretor, eles iam para as máquinas também. Show de bola. Gente, a gente tem uma dificuldade gigantesca em lidar com crítica. Você já viu aquela brincadeira assim, ó? Não é bem brincadeira, né? Às vezes as pessoas falam isso para vocês também. Tá todo mundo falando mal de mim? Quando você ouvir isso, ou quando vier isso na sua cabeça, eu vou ensinar um exercício para você show de bola. Você vai fechar seu olho, aonde você estiver. Você vai fechar seu olho e você vai, por exemplo, você está na sua cidade. Você vai imaginar você sentado em cima de uma nuvem na sua cidade. E quando você está em cima dessa nuvem, você tem o poder de ver o pensamento de todo mundo. Aí você vai se perguntar assim, quais dessas pessoas estão pensando em mim nesse exato momento? É chocante a resposta que você vai ter, mas ninguém tá nem aí com você. Não tem ninguém pensando em você, você tá sozinho nesse mundo, tá? Você vai começar a perceber, assim, ó, mentalmente, que a galera tá no TikTok, tá assistindo uma live, tá assistindo novela, tá assistindo qualquer outra coisa aí, menos pensando em você, tá? Mas se você não tiver num período meio bad emocional, não faz isso não, tá? Então, assim, você vai perceber, gente, que muitas vezes as pessoas não estão nem aí com a gente, entende? Muitas vezes é só uma questão extremamente interna que a gente acha que os outros estão preocupados com a gente, que os outros vão criticar a gente. Gente, o processo de desenvolvimento de vida, ele é desconfortável. Todo processo de crescimento não pode ser confortável. Ele não precisa ser dolorido, tá? Não precisa ser dolorido. Você não tem que sofrer para poder fazer o negócio dar certo, mas ele tem que ser desconfortável. Você estava dentro da barriga da sua mãe. Aí o negócio começou, você começou a crescer, crescer. Chegou uma hora que ficou tão desconfortável que ela teve que pôr você para fora. Não sei o meio, mas ela teve que colocar você para fora. Aí ela começou a dar mamar para você. E tudo tava legal, tava tudo muito bem. Você começou a ficar muito grande, você foi ficando extremamente desconfortável, ela teve que você colocar você no chão. Eu, por exemplo, eu comecei a andar com 3 meses, eu era muito feio, ninguém queria me pegar, entendeu? É um processo que você vai olhar e falar assim, cara, tem que ter desconforto, tem que ter desconforto. E muitas vezes a crítica, ela vem justamente para tirar a gente desse conforto muitas vezes. Por quê? Ficar atrás do computador, fazendo post no Canva, ficar debaixo da sua cama e não gerar movimento nenhum, seja um movimento online ou que seja um movimento presencial, isso é confortável. Só que isso deixa você na cadeira de criança esperando receber. Só que agora você não está esperando receber uma mamadeira, um chazinho, você está esperando receber cliente, certo? Aí agora você pode colocar no chat assim, nossa, Léo, que ódio, tá? Então esse é um sabotador, gente. Vocês têm que aprender a lidar com isso com mais facilidade, com mais tranquilidade. Gente, as pessoas vão sim criticar vocês, tá? Não estou falando que vocês têm que
revidar, que vocês têm que ficar sem educação e tem que brigar, que não sei o quê. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando uma pessoa critica você, eu sempre faço essa analogia. Imagina eu com uma pedra na mão e essa pedra pesa 500 gramas. E eu passo 10, 15 anos da minha vida carregando essa pedra. Só que eu não posso jogar ela no chão. Alguém tem que pegar ela de mim. Aí quando eu chego na sua frente, eu pego e jogo essa pedra em você para ver se você pega. Essa pedra é a crítica. Se você não pegar, ela não funciona para você. Se você pegar, o peso vai com você. Se você não pegar, continua com a pessoa que fez a crítica. Guarda isso. A crítica é uma pedra, tá? Leomano, mas e se a gente brigar? E se a gente for sem educação? E se a gente isso, a gente aquilo? Peraí, então quer dizer que ofendeu, tá? Se ofendeu, quer dizer que tem alguma coisa doendo, tá? Então tem que olhar para isso. Geis, meu grande problema é desvincular de outra área para seguir com a terapia. Como assim, Geis? Explica isso aí melhor para a gente no comentário aí. Se eu não puder responder agora, eu respondo no final, naquele momento nosso de mentoria. A Michelle colocou, é só observar o instante que a pessoa está falando. Será que ela está fazendo o que a gente faz? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém que faz melhor do que você te critica. Por quê? Porque ela já passou pelo processo que você passou. Se critica, é porque ela não passou pelo processo, ela está mentindo nesse processo, ou ela faz menos, tá? Geralmente ela faz menos. Ela não tem essa... Ela não passou pelo caminho que você passou, entendeu? Então, por isso que às vezes ela consegue vincular uma crítica em relação a vocês, tá? Gente, e é o seguinte, a gente é adulto, sim ou não? Lidar com crítica vai ser natural. Sempre vai ter aquele parente legal que vai, então você é terapeuta agora, nossa, que lindo. Entende? Sempre vai ter. Entende? Inclusive, eu falo o seguinte, vocês se preparam para o futuro, a galera que está no Brasil, tá? A terapia holística, dentro de pouco tempo, ela vai passar pela ascensão igual passou o coaching, tá? Igual passou. Hoje a gente não vê a galera tirando sarro de coaching mais. Tanto, tá? Mas aí uns 3 anos atrás, vixe, foi uma barra aí a galera que trabalhava seriamente com isso, deu uma qualificada gigante no mercado. Isso vai também acontecer com terapeuta integrativo e terapeuta holístico, tá? Eu trabalho com artesanato que toma muita atenção, eu tô perdida. Eu posso te dar uma dica, Geisa? Tira férias. Nas férias, você vai fazer o seguinte, você vai dedicar 100% para sua terapia. Ou se não, por exemplo, meio de semana, você foca no teu trabalho com artesanato e você tira 1 ou 2 dias na semana para focar 100% com terapia. Vai chegar um dia que você vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro com terapia, você vai ganhar com artesanato. Aí você pode escolher, entendeu? Aí você olha e fala assim, agora eu sei qual que eu vou escolher, entende? Aí você faz isso com o pé no chão total, tá bom? Interessante ponto de vista quando alguém me critica, todo mundo precisa de terapia. Esse é um outro ponto, gente, de lidar com isso. Se você tem essa dificuldade, vai fazer terapia com outra pessoa, vai colocar esse negócio para fora, tá? Não deixe isso ficar um sabotador que fica travando você, tá? Fala assim, ó, eu tô preparado para a crítica. Sabe por quê? Tem gente que vai falar assim, Léo, mas eu não vou falar isso não, porque eu vou atrair a crítica para mim. Gente, a gente está no mundo que se você fizer alguma coisa, as pessoas vão te criticar. Se você não fizer, elas também vão te criticar, tá? Se você morrer hoje, as pessoas também vão criticar. Um dia surgiu um assunto bem interessante, assim, na minha cidade, um tempo atrás, ela tinha um índice muito alto de suicídio. E ocorreu um suicídio na cidade em que muita gente falava esse assunto. E me veio uma frase assim, o seguinte, eu acho que a gente deveria respeitar isso e não ficar falando nesse assunto. Por quê? As pessoas criticam até quem não conseguiu lidar com a dor aqui, teve que se matar para poder lidar com essa dor. As pessoas criticam,
Agora, imagina você que está doidão querendo fazer dinheiro com o seu trabalho para não depender de ninguém. É claro que as pessoas vão criticar, tá? Obviamente as pessoas vão criticar, entende? Então a questão é, você tem que estar preparado para isso. Show de bola? Preparado, tá? Não quer dizer que você deva procurar isso, não quer dizer que você deva co-criar isso em você. Mas se ela vir, você, ó, tô de boa, entendeu? Já sei que isso aí pode acontecer, tudo bem, já sou adulto, já consigo me cuidar caso isso surja comigo, tá? Caso isso surja aqui na minha vida. Tá fazendo sentido, galera? Outro ponto, que é um sabotador gigantesco, é não viver, não respeitar e não procurar o passo a passo. Eu tive um lançamento, gente, se eu não me engano, foi em março. Foi em março. E eu vi uma menina pôs um comentário que eu achei um pouco legal, né? A menina que ela ganha aí com terapia hoje, 1.000 a 1.500 por mês. Eu falei assim, qual que é a tua pretensão de ganhar em um mês com terapia? Ela pôs assim, ó, 35 mil reais. Na minha cabeça, gente, eu não revidei ela de jeito nenhum. Tipo, quem sou eu para plantar uma crença limitante na cabeça dela, vamos dizer assim. Mas eu pensei assim, ó, ela está desrespeitando o passo a passo. O que que é o passo a passo saudável? Passo a passo saudável é, se nesse mês ela faz 1.500 reais, para de focar em 10 para o mês que vem. Você vai focar em 2, você vai focar em 3 para o mês que vem. Se você faz 5.000 por mês com isso, no mês que vem, foca em 6, foca em 7, porque aí você vai ter um crescimento gradativo, a tua gestão fica bacana, você começa a lidar com o dinheiro com uma forma cada vez mais saudável, tá? Você não desequilibra você por causa desse dinheiro, tá? E você não surta com o seu trabalho, tá? Entende? É o passo a passo. Você tem que respeitar o passo a passo, você tem que respeitar o processo, tá? Então, isso é um sabotador, por quê? Porque aí você fica vivendo num mundo de ilusão. Aí você fica correndo atrás de conhecimento. Por exemplo, gente, eu acho bacana, eu acho que, por exemplo, igual a metodologia hoje do Érico Rocha, né, que é lá o Fórmula de Lançamento, se ele não tivesse gerado o movimento que ele gerou no Brasil, que muito, a maioria disso veio através dele para o Brasil, a gente tinha passado uma pandemia muito mais complicada. Porque a economia do digital girou muito, 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 muito nesse período, aumentou muito. Então, ajudou muito. Só que é o seguinte, imagina você, como terapeuta, você fala assim, não, eu quero fazer 100 mil reais em 7 dias. E você foca, tá, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer. Eu não estou falando, gente, que não dá para fazer. Às vezes pode ter um formato que dá para fazer sim. A questão é, você aprendeu a ganhar 1.000 reais? Você aprendeu a ganhar dois? Você aprendeu a ganhar cinco? Você aprendeu a ganhar 10? Porque é um processo, entende? E muitas vezes, gente, eu vejo pessoas caindo justamente nesse sabotador, assim, ó, de olhar com uma visão bem lá na frente, bem lá na frente. O que que é o problema disso? Eu não sei, aí, quando eu estou olhando sempre muito lá na frente, com a visão de futuro gigantesca, eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui agora. Aí está o problema. Aí eu me desmotivo para fazer as ações pequenas, para fazer os pequenos movimentos, entende? Fez sentido, galera? Então, por que que eu estou falando desse assunto com vocês? Ontem a gente teve uma aula gigantesca, muito top, sobre estratégias. Eu perguntei aqui, né? Não sei se alguém não estava na aula ontem. Eu perguntei aqui, ó, quanto que valeria essa mentoria que a gente está fazendo essa semana? Vários de vocês colocou lá, vale de 2.000 a 3.000 reais. Então, assim, você está tendo conhecimento que vale 2.000 reais. E se você não cuidar desse sabotador, você não vai colocar em prática. Não adianta, não vai colocar, entendeu? Gente, é muito doido isso. Quando a gente, por exemplo, vou voltar um pouquinho no sabotador da vergonha de vender.
Você fez tudo certinho, você, sei lá, você fez um curso de tráfego pago, começou a atrair gente e a pessoa cai no seu Instagram. Chega na hora de você falar o preço para a pessoa, você faz uma cagada para a pessoa não comprar de você. É muito doido. Em processo de venda, gente, por exemplo, vocês são terapeutas, vocês também estudam a mente humana, vocês entendem isso. Por exemplo, quando eu faço uma microexpressão facial assim, ó. Isso aqui sinaliza que eu tô com medo, ó. Agora imagina, você na frente do cliente, você acaba de falar o preço para ele, ó, minha sessão é R$ 200. Gera uma incongruência na hora. A mensagem na cabeça do cliente é o seguinte, não compra de mim, eu tô com medo. Olha que doido. É uma microexpressão facial, questão de segundo, às vezes é um terço de segundo, ó. Entende? Eu não sei se a internet possibilita você captar essa microexpressão, ó. Gente, é muito simples. Então, a gente também tem que tratar esse sabotador, porque não é só você ir lá e falar assim, eu vou fazer, eu sei o que fazer. Se você não trata, o que que acontece? Chega na hora, você faz uma microexpressão facial de um terço de segundo e lasca todo o processo. Entende? Fez sentido, gente? Ou tá um papo muito, assim, muito fora do natural, tipo assim, tá um papo muito vender miçanga na praia? Não. Não. Eu tinha um professor que ele falava assim, gente, hoje o papo tá muito maconheiro, assim, não? Eu achava legal essa expressão dele. Show de bola. Próximo sabotador é não captar oportunidade. Eu não sei há quanto tempo você trabalha com terapia, mas eu já consigo falar o seguinte, você já teve oportunidade de se propagar e você não quis. Você já recusou algumas oportunidades até agora. Se você se formou como terapeuta há um ano, você já perdeu a oportunidade pelo menos umas 5 vezes. Perdeu não, você renegou. A pessoa chegou, provavelmente a pessoa chegou e falou assim, ó, vamos fazer isso aqui comigo? Aí você falou assim, não sei. Ah, não sei se eu dou conta. Ah, parece que eu tenho medo. Vocês estão rindo, né? Já aconteceu com vocês, né? Coloca para mim no chat, qual a oportunidade que vocês perderam? Eu vou contar uma oportunidade que eu perdi. Coloca no chat aí. Um dia um empresário da minha cidade, a gente foi fazer um curso de terapia junto e quando a gente voltou, a gente foi de carro, né? Daqui na minha cidade até São Paulo, a gente tem uns 500 quilômetros e a gente veio de São Paulo aqui, conversando em montar uma clínica. E quando eu cheguei aqui, isso aí deve fazer uns, acho que quase 4 anos já. E ele falou assim, ó, eu vou colocar todo o dinheiro que precisar nessa clínica. A gente vai só montar. Eu só quero que você trabalhe e faça gestão. Eu tinha tudo para fazer isso. Só que eu não estava no momento com esse sabotador meu curado, vamos dizer assim. E eu fiz de tudo para vazar desse cara na época. Entende? Tem gente que vai chegar em você e vai falar assim, ó, vamos fazer isso junto? Você sabe que vai dar resultado, só que aí você fala que não. Entende? Gente, tem como a gente dar um puxão de orelha coletivo na IC? 3 parcerias, ela me achava insuficiente para a pessoa. Isso é sabotador, tá? Diante das experiências dela. Olha que doido, tá vendo? É sabotador, entende? Às vezes a gente até sabe o que fazer, tá? Não fica triste com isso, não. Isso aí foi o teu processo, tá tudo bem, tá? A questão é se aprender para a partir de agora você não perder mais, tá? Gente, vai ter oportunidade que a pessoa vai chegar e falar assim, ó, toma, faz o que você quiser. Se você não tiver tratado isso, de falar assim, ó, eu posso receber, eu posso desenvolver, eu posso prosperar, eu posso dar certo, você não vai pegar. Gente, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Por exemplo, esse ano, né? Esse ano eu estou com um projeto meu, que é um projeto de fazer treinamento presencial. Eu já fazia isso antes da pandemia e estou voltando, né? Por exemplo, a Ju é uma das pessoas que tá com a gente nesse projeto.
Eu conversei com algumas pessoas e eu vi que a pessoa se sabotou o tempo inteiro, entendeu? A pessoa tem potencial, igual a Ike falou, a pessoa tem potencial, mas ela acha que ela não tem. Ela sabe fazer, só que ela não quer fazer. Alguma coisa inconsciente está falando assim, ó, não faz, tomara que dê errado, entende? São sabotadores. É muito doido. Se eu, alguns de vocês, se você não tiver tratado isso ainda, eu posso ligar para você. Eu falo assim, ó, vou te ligar amanhã. E eu te ligar e oferecer uma parceria para você, você não quer. Às vezes eu ligo para você, te entrego toda a estratégia, tudo que você tem que fazer, você não vai querer. Eu te entrego o plano de negócio, tudo pronto. Aí você vai falar assim, ó, não quero. Por quê? Tem a ver com sabotador. Entende? E às vezes nem é eu, às vezes é a pessoa que você mais admira no Brasil aí, o seu professor de terapia, sua professora de terapia, sei lá. A pessoa que você mais admira, ela vai fornecer uma oportunidade para você e você não vai querer, tá? Olha que legal, gente, o comentário da Juliana. Eu vou ler porque ela colocou aqui, né? Não nem falaria, eu já sabia desse sabotador, porque nós já conversou nisso, né, Juliana? Ó, meu sabotador que eu descobri foi que fazer algo e parecer que estou copiando e plagiando o conteúdo de alguém. Era o sabotador dela, entendeu? Olha que doido, cada um tem um. É claro, tem os sabotadores universais, né? O que eu tô falando para vocês são sabotadores universais. Obviamente, depois vocês vão ter os sabotadores individuais de vocês, tá? Vocês têm que olhar para isso. Por quê? Se você não olhar para isso, vai ter. Você vai fazer curso de venda, você vai ler coisa de venda, você não vai ter resultado. Entende? Por quê? Porque esse processo ele é multidisciplinar. Entende? Então tem que ser analisado, certo? Coloca no chat assim, ó, eu tô pronto para receber, captar oportunidade. Coloca assim, estou pronto para as oportunidades. Vai, coloca aí. Legal, estou pronto para novas oportunidades. Olha que pergunta da hora da Geisa. Eu vou te responder ela, viu, Geisa? Só um segundo. Como você se livrou do seu sabotador? Gente, sabotador é igual bloqueio. É igual aquela parada de crença. Você vai trocar de nível e vai aparecer novos. Só que você começa a perceber que você está se sabotando quando você começa a olhar para você e você passou 1 ano, 2 anos, com a vida do mesmo jeito. Não estou falando de ganhar muito dinheiro, eu estou falando em vários aspectos. Se você olha para você e você tem o mesmo conhecimento que você tinha 2 anos atrás, você está sabotando seu processo. Se o teu desenvolvimento, a tua progressão financeira de 5, 10 anos é o mesmo, você está sabotando, tá? Então, quando você olha para isso, gente, é igual lidar com medo. Não tem como. Você tem que ir lá e gerar uma experimentação, tá? Geralmente, isso é legal, gente. As pessoas perto de você, elas conseguem notar os teus sabotadores e você não, tá? Um dia, não, isso não faz muito tempo, tá? Eu estava num curso de constelação e o professor do curso de constelação, a gente estava numa confraternização, né? E a minha mulher pegou e falou para ele assim, ó, falou, nossa, é um milagre o Leomar tá vindo aqui na confraternização, na festinha e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, por quê? Você não gosta de sair? Eu falei assim, nossa, muito difícil, não vou em festa, não gosto de sair em encontros, assim, muito difícil. Aí ele falou assim, ele falou uma coisa assim, Leomar, tem alguma coisa errada com você. Isso não é saudável. Na minha cabeça, na hora, eu pensei assim, ó, ele estragou minha festa.
Eu já nem queria ter vindo, e depois eu comecei a olhar isso. Aí depois minha mulher falou, Leonardo, não é legal, toda vez você não quer sair, você não quer fazer isso, entende? E é uma coisa que eu vou trabalhando, entende? Tem momento que às vezes eu realmente não posso, mas eu olho e falo assim, ó, eu preciso sempre trabalhar isso, eu preciso melhorar isso. É uma parada que ficou impregnada em mim, gente, ó, anos e anos e anos, entendeu? Eu tive a mesma ideia, gente, no passado, que às vezes vocês têm hoje. Ah, eu vou sair para conversar com as pessoas, eu vou na casa de um amigo. Não, eu prefiro ficar em casa lendo, estudando, ou assistindo uma live, ou fazendo um curso, entende? Aí chega uma hora que você tem conhecimento pra caramba, mas ninguém sabe que você tem esse conhecimento. Ou seja, você não consegue contribuir com ninguém, tá? Ah, Lúcia, não seria autoproteção? Geralmente é sim uma autoproteção, tá? Só que ela é uma proteção da criança, que ela é mais uma proteção imaginada do que uma proteção real, entendeu? Tipo assim, qual que é o perigo que isso fornece? Quando você vai ver, não tem nada ecológico ali, entendeu? Você começa a perceber, fala, não, isso não vai alterar minha saúde mental, não vai alterar minha saúde física. Peraí, então por que que eu não quero fazer isso? Entende? Por que que eu não posso fazer esse teste? Legal. Michelle, talvez seja porque você está no Japão, tá? Ela colocou assim, ó, muitas coisas mudaram em 10 meses, desde que iniciei o meu processo. Na verdade, o mundo virou de cabeça para baixo. Não, é porque você está no Japão. Então, referente a nós, está no Brasil, você está de cabeça para baixo mesmo, tá bom? É o tal do que o que pior poderia acontecer. Realmente é isso. Entende? Juliano tá com a mão levantada. Você queria falar alguma coisa aí, João? Quero. Manda É, bala. eu percebi, assim, desde a mentoria até agora, eu percebi, assim, sabe, Leomar, que esses sabotadores que a gente tem, na verdade, são criações realmente nossas. Tudo é um medo de se proteger? Pode ser. Mas eu cheguei numa conclusão, pelo menos para mim, e com algumas pessoas com quem eu conversei, que quase que cheguei nessa, foi onde eu cheguei nessa conclusão, foi que a gente julga demais. A gente se auto-julga demais. Tipo assim, ó, você tem um conteúdo bacana, e aí você vai começar a falar dele, e aí foi onde a gente percebeu, né, quando a gente conversou, que era realmente essa aí, de eu ficar, achar que eu estava plagiando. Mas não era questão de plagiar, não era questão de copiar, porque livro tem um monte de coisa, não é porque uma pessoa falou que só ela tem aquele conhecimento, só ela detém aquele conhecimento. Uhum. E aí, quando eu comecei a falar, que agora eu gravo bastante áudio, rapidinho, de 1 minuto, e disparo no meu WhatsApp. E quando você começa a fazer isso, você vai desbloqueando. Mas é puro julgamento. Uhum. A gente se julga o tempo inteiro. Você se julga que você é bom, você se julga que você é ruim, você se julga que você não dá conta, você julga que você dá conta demais, você julga que você pode fazer isso agora mesmo, você julga que você não pode fazer isso agora. Então, tudo, tudo, tudo. O dia que a gente passar a compreender que se você parar de se julgar para você viver, eu acho que a gente começa a deslanchar. Show de É bola. assim, é incrível como minha cabeça deu uma abertura bem grande dos últimos 20 dias para cá, em relação a isso, sabe? Aí eu vim voltando assim um pouco da minha história de trabalho e tudo. Eu dei aula durante 13 anos. Eu usava 5, 6 livros para dar aula. Eu não plagiei nenhum autor. Uhum. E cada um falava a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então, por que que eu não posso falar de maneira diferente, por mais que tenha pessoas que estão falando a mesma coisa que eu? Então, assim, o dia Perfeito. que a gente começar a conscientizar que o nosso coração bate só para você, e que, na verdade, é aquela palavrinha básica, foda-se o resto, eu acho que a gente começa a vivenciar uma situação bem tranquila,
sabe? E aí essa vergonha, esse medo vai realmente diminuindo. E ele vai gradativo, mas o dia, enquanto a gente estiver julgando a gente mesmo, por as nossas atitudes em relação ao que o outro está fazendo, a gente não evolui. Você pode fazer 1000 constelação, pode fazer 1000 leitura corporal, você pode fazer tarô, pode fazer ayahuasca, pode fazer. Mas enquanto você estiver julgando você mesmo das suas próprias atitudes, a gente não consegue evoluir. E Show de assim, bola. hoje eu julguei que eu não dei conta de lavar uma vasilha direito, foi um julgamento. Nossa, a vasilha ficou suja. Nossa, não lavei direito. Você se julgou. Pô, não lavou porque você não quis. Tava lá a bucha e o sabão para você lavar. Então não lavou. Não, pega ela de novo e lava. Para de falar. Aí vem o problema nosso da reclamação. Ah, eu não coloquei as cuecas do meu marido na gaveta. E ele reclamou. Problema dele que não foi lá no arame e buscou as cuecas. Botou, por que que eu vou ficar julgando porque eu não lavei, arrumei elas direito? Pô, não. Entendeu? Então, assim, são questões pequenas, gente. É muito pequena. Sim. Então, para de se julgar. Vamos fazer o mantra. Estamos parando de nos julgar. Estamos parando de nos julgar. Show de bola. Show de bola. Obrigado, Ju. Valeu, valeu. É isso, galera. Fica até sem palavras aqui. A Maria colocou um uau. Show de bola. Show de bola. Gente, é esse o processo. É aí que a gente vai entender o que que é sabotador, né? Esses sabotadores que eu falei aqui é o que eu vejo em vários terapeutas. Por exemplo, eu converso, gente, no mínimo, com 3 terapeutas todo dia. Todo dia. Eu já faz mais de um ano, bem mais de um ano e meio, eu tô focado em trabalho só com terapeuta, né? Então, gente, eu vejo isso em quase todos, tá? Não é um processo que ele cria, não, é um processo que ele não deixa fluir, entendeu? Esse crescimento, gente, ele é gradativo das terapias, do empreendedorismo, de uma empresa, ele é gradativo. Quando que ele começa a dar errado? É como se fosse um rio. O que que para um rio? Nada para um rio. Só que se eu for lá e criar uma barreira, eu consigo parar ele, entendeu? E esses sabotadores é a barreira que a gente está criando para não desenvolver, entende? Só que essa barreira, esse sabotador, sabe aquilo que dentro de você já está assim, ó, desde o começo desde da primeira aula, na sua cabeça está assim, ó, isso eu não vou fazer. Esse é o principal sabotador seu. Eu não sei o que que é esse isso seu, mas desde a primeira aula, na sua cabeça estava assim, ó, se ele pedir para fazer isso, eu não vou fazer. É justamente isso que você precisa fazer. Tá? É justamente isso que você precisa fazer. Olha que doido. Entende? Por quê? O teu inconsciente tá bloqueando isso o tempo todo. Então, você vai assistir uma aula e a professora começa a falar, ou o professor começa a falar, nesse sentido que você sente que vai pegar naquele sabotador teu, você fala assim, ó, eu vou desligar a aula. Ah, me deu sono. Ah, fiquei doente. Fiquei gripado. Entende? Ah, não pude participar da aula. Ah, não tive condição de fazer tal coisa. Entende? Vai surgir isso. E vocês já tem que olhar para isso e falar assim, caramba, tem que fazer diferente. Entende? A Terezinha, mandar mensagem para as pessoas. Ó, na terça-feira, a Michelle fez lá uns textos a respeito de abuso para poder criar um carrossel. Tá protelando em soltar. Tem que fazer. Medo das críticas, do julgamento. Entende, gente, o que que é esses sabotadores? Show de bola? Vamos lá, deixa eu passar mais um conteúdo legal para vocês. Dá um sorriso, dá uma respirada, faz assim, ó. Isso, solta essa energia ruim que você ficou quando a gente começou a ficar falando de sabotador, tá? Toma água aí. É proibido ler pensamento, Léo. Vamos lá. Anota aí. 3 tipos de terapeuta que não flui.
Esses terapeutas não fluem de jeito nenhum. É muito... Nossa, gente, é muito difícil. A galera que já fez a mentoria, vocês ficam ligados aí que eu não falei disso nas mentorias não, tá? Isso é novo. 3 tipos de terapeuta que não fluem. Primeiro, terapeuta carente. Ele sempre precisa de alguém do lado dele. O terapeuta carente é a pessoa assim, ó, que quando eu falei assim, gente, vai lá e faz parceria com 10 pessoas, ele fez assim, ó, ufa, vai ter gente do meu lado. Eu não consigo trabalhar sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho. Só que isso é um problema, porque assim, ó, se você não tem uma pessoa do seu lado, você não consegue desenvolver também. Então, você está sempre buscando alguém para você se ancorar, tá? Você está sempre procurando alguém para fazer um carinho na sua cabeça. Você está sempre procurando um lugar onde você seja dependente, tá? Eu tenho feito um estudo esses dias aí comigo mesmo, eu e a Ana aqui, a gente conversando, o quanto muitas vezes os terapeutas são carentes, criam essa carência gigantesca, aí ele sai da carência da família. Aí ele joga essa carência no mentor, na mentora de terapia. Tem analisado muito isso, galera. Tem visto muito, mas muito forte isso. Muito, muito forte. Entendeu? Essa carência não foi tratada, ela foi transferida. Tá? Então, por que que esse terapeuta não flui? Porque ele depende de outra pessoa. Ele está na mão de outra pessoa. Ele tem que ter pessoas perto. Não é nem o padrão da dependência. Da dependência é outro. Mas ele tem que ter pessoas perto ali para estar junto com ele, entende? Para fazer aquele carinho, para ficar dando aprovação para ele. Nossa, mas você é inteligente, você é legal, você é bom nisso, você é bom naquilo, você tem que fazer mesmo, entende? É aquela criança que sempre precisa que coloque o alimento na boca dela, entende? Responde para você, só no seu caderninho aí. Seja real com você, de 0 a 10, o quanto que você é carente. Só para você. Outro terapeuta que não desenvolve é o terapeuta vingativo. O que que é o terapeuta vingativo? O terapeuta vingativo, ele foi uma criança que a mãe dele falava assim para ele, ó, eu não vou te dar dinheiro. Aí hoje, ele olha para a terapia e fala assim, nossa, isso aqui é um mercado legal, tende a crescer, então eu vou ganhar muito dinheiro e vou esfregar na cara da minha mãe que hoje eu tenho dinheiro. Terapeuta vingativo não flui. É aquela mulher que o marido largou ela com um filho. Aí ela fala assim, ó, o meu marido com, sei lá, 2, 3, 4 filhos, vai ter que pagar uma pensão gigante para mim. Já que ele me deixou, esse lazarento vai ter que ralar, pagar uma pensão extremamente alta para mim. Só para mim poder pirraçar com ele, eu não vou ganhar dinheiro. Porque aí ele tem que pagar uma pensão cada vez mais alta. E eu ainda vou colocar ele no pau ainda se, se não pagar. Entende? Esse é o terapeuta vingativo, tá? Ele não está fazendo para contribuir com ele e contribuir com as pessoas. Ele quer se vingar de alguém. E isso pode ser em várias áreas diferentes, tá? Às vezes um amigo falou assim para você, quando você estudava, ah, você não vai dar certo, você não vai conseguir fazer curso nenhum, você não vai conseguir prosperar, não sei o quê. Aí esse amigo seu virou, sei lá, virou advogado, dentista, médico, e hoje você tá assim, ó, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar muito ele, porque eu sei que ele não tá ganhando dinheiro nenhum, e eu vou ficar melhor que ele, entendeu? Esse é o terapeuta vingativo, tá bom? Agora anota aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, não vou falar não. Anota aí. De 0 a 10, o quanto que você é vingativo? Vou só te dar uma dica, não coloca 0, tá? Só uma dica, não coloca 0, tá bom? Por quê? Vou falar o que eu ia falar. Todos, eu e você, a gente tem um pouquinho de cada um desses perfil aqui.
e precisa ser tratado, tá? Pelo menos no grau 1, a gente tem um pouquinho disso aqui. Então, precisa ser cuidado, a gente precisa ser tratado. Isso é uma parada que veio lá da criança, tá? Mas precisa ser tratado, certo? Um pouquinho é carente, um pouquinho é vingativo, e o terceiro perfil é dependente. Eu dependo de pessoas, eu dependo de coisas, eu dependo de situações para mim poder desenvolver. Então, se o meu professor, a minha professora não me falar que eu sou um aluno bom, eu não vou para frente. Se eu não tiver uma pessoa para pegar na minha mão e seguir junto comigo, eu não consigo ir para frente. Você quer saber se é dependente? Você precisa de uma determinada informação. Aí você fica enchendo o saco de alguém para poder pegar essa informação em vez de pesquisar no Google e ter essa informação sozinho. Só para você ter uma ideia. Tá? Por quê? Você quer sempre depender de alguém. Você quer que sempre alguém te ajude para você se sentir amado, se sentir amada. Por quê? Por algum motivo você não se sentiu amado quando você era criança, aí hoje você cria situações cada vez mais complicadas na sua vida, para que quando uma pessoa vem te ajudar, você fala assim, ó, verdade, as pessoas me amam, essa pessoa me ama, ela veio me ajudar, ela veio estender a mão para mim, tá? Só que isso é uma droga. Isso é um problema gigantesco. Tá fazendo sentido, galera? Fez sentido? O quanto de você é dependente. Gente, não vale me xingar, tá? Não vale. Brincando com vocês, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque se isso não for cuidado, se isso não for tratado, não vai adiantar de nada a aula top que a gente teve ontem sobre estratégia, tá? Ó, sempre fiz as coisas sozinhas e morei só há muito tempo. Legal, só que isso pode ser um tiro pela culatra. Por quê? Porque às vezes alguém vai apresentar uma oportunidade para você e você fala assim, ah, não quero, dou conta sozinho, entendeu? Então tem que tomar cuidado também. Como mudar tudo isso? Sei que precisamos nos acolher, amar e etc. É um processo. Não tem como você fazer assim, ó, é do nada. Por que que vocês já perceberam isso? Eu repito muito tudo que eu falo, tá? Quando eu estudei didática, eu estudei aprendizagem acelerada, eu cursei licenciatura em música na faculdade, eu aprendi esse poder da repetição, fazendo repetição o tempo todo. Por quê? A gente aprende muito por repetição e intensidade, tá? Então tem que mudar esse padrão. Por exemplo, se você se identificou agora como uma pessoa dependente, começa a gerar movimentos de independência para você, tá? Começa a gerar movimentos de independência. O que são movimentos de independência? A próxima vez que você se vê querendo ser dependente de alguém, você se pergunta assim, ó, como que eu faço isso? Se você não achar a resposta, aí tudo bem. Mas tem coisa, gente, que às vezes você fala assim, ó, nossa, peraí, se eu pesquisar no Google, será que eu consigo? Será que em vez de eu perguntar para o meu pai, para minha mãe ou para um amigo, e se eu perguntar para um mentor? E se eu for lá e, sei lá, comprar um curso para aprender isso, em vez de eu ficar amolando um amigo, uma amiga toda vez? Entende? Então, são pequenos movimentos, gente, que vão gerando o resultado de vocês depois. É, é muito doido. Se eu falar isso aí, que vocês vão achar que eu sou doido. Eu não sou o cara, gente, que eu acredito em mudança no estralar de dedo. Entendeu? Não é que eu não acredito, eu ainda não vi isso ainda. O fato de eu acreditar ou não quer dizer que não exista, né? Não força a existir ou não existir isso. Eu espero um dia poder encontrar alguma coisa assim, tá? Pago caro para aprender. Gerar a mudança no estralar de dedos, entendeu? Mas o que que acontece? Então, tem um nível que às vezes pode ser... Vou falar desses níveis aqui para você, não tá planejado não.
Tem vários níveis quando a gente vai gerar uma mudança. Tem um nível que ele é espiritual, tem um nível que é sistêmico, tem um nível mental, tem um nível emocional e tem um nível comportamental. São 5 níveis. Então, a gente vai trabalhar todos eles. Entendeu? Então, assim, é igual quando as pessoas pedem uma dica. Qual que é a dica? A dica é me contrata para trabalhar tudo isso. Entendeu? Por exemplo, quando você vai contratar um terapeuta, às vezes entre vocês, não é eu não, tá? Tô brincando aqui com vocês. Entre vocês, você já olha e fala assim, ó, eu quero tratar esse ponto aqui, entendeu? Só que você tem que entender, são níveis. Por exemplo, eu sou muito bom em comportamento, em fazer a pessoa tirar a bunda da cadeira, entendeu? Tipo, dar um choque de realidade na pessoa, tipo, vai, entendeu? É o que que a Juliana colocou, legal, também queria. Eu queria dormir, quando acordar tudo mudou, igual filme. Eu também. Entende, galera? Então, assim, é um processo. Essas aulas tá sendo parte desse processo, entende? Amanhã você vai fazer uma terapia, tá parte de um processo. Depois da manhã você vai fazer uma oração, faz parte do processo. Dali um mês, você vai atender um cliente que tem a mesma treta que você, aquilo fez parte do processo. E assim, gente, a roda gira, entende? Fez sentido, galera? Eu quero que você responda para mim no chat. Desbloqueou alguma coisa em você ouvindo essa aula de hoje? Até aqui, a gente ainda tem mais o que conversar ainda. Hoje é quinta-feira mesmo, né? Show de bola. Descobriu você em algum aspecto aí? Você entendeu algum aspecto aí que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar? Show de bola. É um processo, galera, é um processo, tá? Bacana. Show. Fala para mim, coloca no chat aí. Uma palavra. Por que valeu a pena você assistir essa aula hoje? Só com uma palavra. Por que valeu a pena você estar nessa aula hoje? Qual que foi o teu maior insight aí? Qual que foi a maior doideira que veio na sua cabeça? O que fez sua mente explodir? Vingativo. Legal, boa, boa. Legal. Expansão. Estou me sentindo livre para poder mudar e ativar. Só falta a primeira aula. Mudança, sempre aprendemos algo. Sabotador. É um processo. Incentivada, motivada. Show de bola. Mudança, movimento. Gente, eu acho legal isso. Vai gerando esses movimentos. O Tony Robbins, ele tinha uma frase que era mais ou menos assim, ó. A pessoa, ela demora 1 segundo para mudar. Só que às vezes ela demora 10 anos para chegar nesse 1 segundo. Entendeu? Achava legal isso, essa. Show de bola. Fernanda, eu vi que você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Ah, não, baixou já. Acho que não, né? Se quiser, é só levantar a mão, tá? Que eu ficar atento aqui. Galera, show de bola. Fiquem atentos, tá? Totalmente atento com isso, tá bom? Anota aí qual ponto você acha que você precisa trabalhar, você precisa melhorar, tá? Você precisa trazer mais consciência, precisa trazer mais tratamento em alguma área, tá? Se você se identificou como carente, vai trabalhar isso. Se você se identificou como vingativo, a vingativa, vai trabalhar isso. Se você se identificou como dependente, vai trabalhar isso, certo? Então, assim, gente, são sabotadores e são perfis, são coisas diferentes, né? Quando a gente falou sabotadores, é medo de vender, medo de crítica, não respeitar o passo a passo, negar a oportunidade, isso são sabotadores, tá? E perfil.
carente, vingativo e dependente. Infelizmente, tem mais, viu, gente? Infelizmente, tem mais. Só que, assim, é pouco tempo a gente poder falar tudo, né? É pouco tempo. A gente pudesse passar umas 5 horas aqui falando de sabotadores, vocês iam surtar. Vocês iam surtar. Mas que bom que a gente não tem 5 horas, então, né? Não quero ninguém surtado, saindo dessa aula surtado também, né? Beleza, galera? Fez sentido? Show de bola. Galera, essa semana foi muito importante para mim, espero que tenha sido muito importante para vocês também. Eu realmente gosto desse contato aqui, ver o rostinho de todo mundo, eu acho isso aqui muito legal, muito bacana. Foram aulas, gente, que o pessoal que já fez minha mentoria deve ter percebido isso, né? Teve muito conteúdo aqui que não estava na mesma mentoria. Eu parei, preparei um conteúdo novo, preparei coisa nova para poder trazer para vocês, tá bom? Para gerar uma consciência. Até por isso mesmo eu chamei o pessoal da minha mentoria para poder participar, né? Obviamente, muitos não poderiam, é um problema que eu enfrento. Quem faz minha mentoria, depois eles nunca mais dá atenção para mim. Por que que isso acontece? Eu mando mensagem para eles e falo assim, ó, hoje vai ter uma aula hoje à noite. Aí sabe o que eles respondem para mim? Tô atendendo. Me dá uma raiva, de certo ponto, me dá uma raiva, porque eu falo assim, ó, antes você não atendia ninguém, caramba. Aí agora que eu tenho um chamado para você poder vir assistir uma aula, aí você fica cuspindo no prato que comeu, só que agora você tem cliente, né? Tá? A Lúcia, quais são os sabotadores mesmo? Dá uma cochilada aí, né? Tranquilo, Lúcia, vou te falar, ó. Vergonha de vender, medo de crítica, viver sem respeitar o passo a passo e não captar oportunidade, tá? Aí que falou assim que as pessoas falam bem de mim, é por isso que eu tô aqui. Não sei se eu agradeço ou se eu acredito. Show de bola aí, valeu, valeu. Acho muito bacana isso, tá? Galera, é o seguinte, até aqui, valeu a pena? Dá um joinha